Você já sentiu que tudo ao seu redor começou a perder o sentido? Como se a estrada, que antes parecia tão segura, começasse a se desfazer bem diante dos seus olhos. E se eu te dissesse que essa sensação angustiante pode ser a voz de Deus, tentando te avisar que chegou a hora de mudar de caminho? Talvez você esteja ignorando os sinais que o céu está enviando. Talvez, sem perceber, você esteja insistindo em portas que Deus já fechou. Existe um segredo espiritual que poucos conhecem. Deus nunca permite que seus filhos permaneçam em caminhos que levam à destruição sem antes enviar sinais claros de advertência. Esses sinais, porém, nem sempre vêm como sonhos ou visões espetaculares. Muitas vezes, eles surgem como uma inquietação na alma, um desconforto silencioso, bloqueios inesperados ou aquela voz mansa e delicada que sussurra: "Volta, saia daí. Eu tenho algo melhor para você." Hoje, neste vídeo, você vai descobrir que Deus fala de maneiras que talvez nunca tenha imaginado. Vai compreender como Ele, em seu amor imenso, sempre nos dá sinais de alerta antes que nos percamos. Seus métodos são profundos e muitas vezes misteriosos. Ele move circunstâncias, toca corações e fecha portas para nos proteger de caminhos que poderiam nos destruir. Há uma profunda filosofia espiritual por trás disso. Seguir por um caminho errado não é apenas um erro, mas uma oportunidade de experimentar o redirecionamento gracioso de um Deus que guia seus filhos. Como um pastor que conduz suas ovelhas, Deus nunca deixa seus escolhidos caminharem sozinhos em direção ao precipício. Ele chama, adverte, corrige e, quando necessário, até nos força a mudar para nos salvar. Ao longo deste estudo, vamos explorar juntos as formas pelas quais o Senhor sinaliza que é hora de virar a página, de abandonar rotas que não pertencem mais ao nosso destino em Cristo. Você vai aprender a reconhecer esses sinais, a discernir entre a voz do medo e a voz do Espírito, e a abraçar com coragem a transformação e que Deus está propondo para a sua vida. Prepare-se. O que você vai descobrir hoje pode ser a diferença entre viver preso em um ciclo de frustração e caminhar rumo ao cumprimento dos planos divinos para você. Existem chaves que o Espírito Santo quer te entregar neste estudo, e a penúltima lição pode conter o sinal exato que Deus quer te mostrar. Antes de começarmos esta jornada, quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo". Essa atitude é um sinal de fé e de unidade com esta comunidade. Muitos que nos acompanham não têm uma igreja próxima ou uma rede de apoio. E ao comentar, curtir e se inscrever, você fortalece este ambiente de comunhão, levando esperança a quem precisa. Cada paz em Cristo que você escreve é como uma tocha acesa, iluminando o caminho não só para você, mas para muitos que virão depois. Então, segure firme. O estudo de hoje não será apenas uma reflexão. Será um convite direto de Deus para que você ouça, compreenda e, se necessário, tenha a coragem de mudar o rumo da sua história. Agora, abra o coração, desligue as distrações e venha comigo. Deus tem algo reservado para você, e o tempo de resposta pode ser agora. O estudo vai começar. Em toda a Bíblia há um padrão que se repete. Deus começa a nos mover para um novo caminho através do desconforto. Não um desconforto qualquer, mas um incômodo espiritual, profundo, que abala as estruturas que pensávamos serem sólidas. Jonas é o exemplo clássico. Deus o chamou para ir a Nínive, mas ele escolheu fugir. Em sua fuga, ele encontrou uma sequência de desconfortos. Uma tempestade furiosa, o medo da morte e, por fim, o confinamento no ventre de um grande peixe. Deus poderia ter falado com Jonas de outra forma, mas escolheu usar o desconforto para interromper o caminho errado. Assim também acontece conosco. Quando insistimos em uma rota que não está alinhada ao plano de Deus, Ele muitas vezes envia situações desconfortáveis, não para nos punir, mas para nos despertar.
Deus nos ama tanto que prefere nos ver desconfortáveis a nos ver caminhando para a destruição. O desconforto é uma linguagem divina. É uma sirene no espírito, avisando que algo precisa mudar. Se você sente que o lugar onde está ou as decisões que tomou estão te causando uma inquietação inexplicável, não ignore. Pode ser Deus te chamando de volta. Como está escrito em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama. A correção de Deus muitas vezes vem através do desconforto que nos impulsiona para a transformação. Por isso, hoje eu te pergunto, o que tem te inquietado? O que te tira o sono? Não pelo medo, mas pela sensação de que algo está fora do lugar. Talvez Deus esteja te dizendo, não é mais aqui, este não é mais o caminho. Não ignore o desconforto. Ele pode ser o primeiro aviso de que o plano de Deus para você ainda está intacto, mas requer coragem para ser vivido. Nós costumamos ver uma porta fechada como um sinal de fracasso. No entanto, na lógica de Deus, uma porta fechada é uma das formas mais claras de nos avisar que é hora de mudar de caminho. A história do apóstolo Paulo ilustra isso perfeitamente. Em suas viagens, ele tentou ir para a Ásia Menor, mas o Espírito Santo o impediu. As portas se fecharam 2 vezes, até que Paulo teve a visão de um homem da Macedônia pedindo ajuda. Aquele era o novo caminho. Atos 16, 6, 10. Não era falta de capacidade. Era Deus o redirecionando para onde seu propósito maior seria cumprido. Assim também acontece conosco. Um emprego que não se concretiza, um relacionamento que não avança, um sonho que morre de repente. O fechamento dessas portas dói, porque confronta nossas expectativas. Mas essa dor, vista com olhos espirituais, é um livramento. A Bíblia diz que Deus é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. Nenhuma porta que Deus fecha é por acaso. O inimigo tentará usar esse momento para plantar frustração em seu coração. Mas o Espírito Santo te lembra hoje. Cada porta fechada por Deus é uma nova direção prestes a ser revelada. Se você está diante de portas fechadas, não se desespere. Deus não fecha portas sem propósito. Ele está te impedindo de entrar em armadilhas invisíveis. A porta que se fecha é a maneira de Deus dizer, este caminho terminou. Agora, siga-me para onde preparei algo maior. Existem momentos em que, mesmo sem motivo aparente, sentimos um peso no espírito, uma sensação de alerta de que algo não está bem. Esse peso não é ansiedade, é uma comunicação direta de Deus, sinalizando que é hora de reavaliar o caminho. O rei Saul experimentou isso. Após desobedecer a Deus, o espírito se retirou dele. E um espírito de tormento o invadiu. 1 Samuel 16:14. O peso que ele sentia era o resultado de seu afastamento do propósito divino. De forma semelhante, quando você sente um peso inexplicável, uma tristeza sem motivo, pergunte, Senhor, o que estás tentando me mostrar? O peso no espírito é um chamado ao alinhamento. É o pastor chamando a ovelha que se desviou. Diferente do fardo do mundo que oprime, o peso que vem de Deus é pedagógico. Ele dói, mas é uma dor que nos acorda. Quantas vezes ignoramos esses alertas? Tentamos abafar o peso com distrações, mas quanto mais ignoramos, mais ele se intensifica. Se hoje seu espírito sente esse peso, não o ignore. Pare, ouça e ore. Pergunte a Deus o que precisa ser mudado. O peso no espírito pode ser o alarme divino que está te salvando de um caminho de dor. É tempo de voltar, é tempo de ajustar o rumo. Um dos sinais mais sutis de que Deus está nos chamando para mudar é o esvaziamento de oportunidades que antes eram abundantes. Portas que se abriam com facilidade começam a se fechar. Projetos que fluíam começam a se desintegrar. Quando o profeta Elias anunciou a seca, o riacho que o sustentava começou a secar. 1 Reis 17:7. Isso não foi um sinal de abandono, mas um sinal de que o tempo naquele lugar havia terminado. Era hora de seguir a nova direção de Deus. Da mesma forma, quando Deus quer mudar nossa trajetória, Ele esgota os recursos do caminho antigo.
Ele não deseja que fiquemos confortáveis em territórios que já não carregam sua bênção. Essa retirada é um convite para confiar não no que possuímos, mas em quem nos conduz. Deus permite que certas oportunidades morram para que sejamos forçados a buscar a nova terra que Ele preparou. O próprio Jesus nos ensinou que até o ramo que dá fruto é podado para que produza ainda mais. João 15:2. A poda dói, mas é necessária. Se você sente que as oportunidades estão se dissolvendo, não interprete isso como fracasso. Veja como um sinal de que Deus está te libertando de becos sem saída. Ele tem um plano, e cada porta que se fecha é um passo para te aproximar da porta certa. Quando Deus quer nos levar a uma nova direção, Ele muitas vezes retira a satisfação que sentíamos em certos lugares, atividades ou relacionamentos. O que antes alimentava a alma, agora parece vazio. Foi assim com Moisés no palácio do Egito. Criado como príncipe, ele tinha tudo. Mas chegou um momento em que o que era honra se tornou um fardo. O palácio já não o satisfazia. Êxodo 2:11-15. Esse incômodo não surgiu por acaso. Foi Deus preparando seu coração para libertar seu povo. Da mesma forma, Deus trabalha conosco. Ele remove a doçura das coisas que nos manteriam presos onde não devemos estar. Ele planta em nosso espírito a sensação de deslocamento. Esse processo não é simples insatisfação, é um desconforto santo, orquestrado pelo Espírito Santo. Se hoje você sente que ambientes que antes eram agradáveis agora geram desconforto, que relacionamentos que antes te preenchiam agora te esvaziam, talvez o Senhor esteja dizendo: eu tenho algo novo. É hora de levantar acampamento. Deus jamais nos deixa desconfortáveis sem propósito. Cada incômodo é um convite para o novo. Assim como a águia empurra seus filhotes para fora do ninho para que aprendam a voar, Deus permite que o ambiente confortável se torne desconfortável para que desenvolvamos nossas asas espirituais. Não tema o incômodo. Ele é um presente disfarçado, o prelúdio de uma nova estação. Outro sinal poderoso de que Deus nos chama para mudar é a revelação de verdades que antes estavam escondidas. De repente, o que parecia seguro se mostra instável, e o que parecia confiável revela suas rachaduras. Vemos isso com Abraão. Ele caminhou anos com seu sobrinho Ló, mas em certo momento, a verdadeira natureza daquela relação se revelou através de contendas e disputas. Abraão entendeu que a união não podia continuar e propôs a separação. Gênesis 13:1-11. Somente após se separar de Ló, Deus falou novamente com Abraão, ampliando suas promessas. A revelação da necessidade de separação foi o prelúdio para a expansão do propósito. Assim também é conosco. Quando Deus quer nos mover, Ele permite que a verdade venha à tona. Coisas que tolerávamos e alianças que pareciam seguras começam a revelar seus verdadeiros rostos. Esse processo, embora doloroso, é necessário. O Senhor Jesus disse: nada há encoberto que não haja de ser descoberto. Lucas 12:2. Quando verdades vêm à tona, não é para nossa destruição, mas para nossa libertação. Talvez, nos últimos tempos, você tenha percebido mudanças sutis em ambientes ou pessoas em quem confiava. Se Deus está te mostrando algo, é porque Ele tem algo melhor preparado. Se Ele está revelando verdades ocultas, é porque não quer que você construa sua vida sobre bases frágeis. Aceite as verdades que Deus te mostra. Elas são o farol que ilumina o caminho para o novo tempo. Há momentos em que a oração, que antes era fonte de descanso, se torna um lugar de inquietação. O coração se agita, a mente se enche de perguntas e o espírito não encontra repouso. Isso não é um defeito na sua oração. É o Espírito Santo avisando que algo precisa mudar. Vemos isso na vida de Neemias. Ao saber da miséria de Jerusalém, ele orou, mas suas orações não o deixaram tranquilo. Pelo contrário, aumentaram nele uma inquietação tão forte que ele não conseguia mais esconder sua tristeza.
Neemias 1:4-2:2. Essa inquietação era o chamado de Deus para que ele se levantasse e se tornasse um reconstrutor de muros. Deus frequentemente usa a oração para revelar que a estação mudou. Essa inquietação é um convite para sair da zona de conforto espiritual. É como se o Senhor dissesse: o que te sustentava até aqui não é mais suficiente. Eu quero te levar a algo novo. Quando a inquietação invade a oração, é hora de perguntar: Senhor, para onde queres me levar agora? Talvez ultimamente suas orações tenham se tornado cheias de perguntas. Talvez o silêncio de Deus esteja mais eloquente do que qualquer palavra. Não fuja da inquietação. Ela é o prelúdio da revelação. A oração inquieta é, muitas vezes, a última etapa antes da mudança que vai transformar completamente a sua jornada. Quando Deus determina que é hora de mudar, Ele pode permitir que sejamos literalmente empurrados para fora de situações, lugares ou relacionamentos. O ambiente que antes nos acolhia começa a nos rejeitar. O espaço que era confortável se torna hostil. José, filho de Jacó, viveu isso. Amado pelo pai, ele estava confortável em casa. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse, ele precisou ser retirado à força. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. Gênesis 37:28. A rejeição e a humilhação foram o impulso necessário para colocá-lo na rota de seu destino. Muitas vezes resistimos ao movimento de Deus porque estamos apegados ao conhecido. Então, em sua misericórdia, Ele permite que o ambiente nos empurre, não para nos destruir, mas para nos deslocar para onde Ele quer nos usar. Quando você sente que está sendo empurrado para fora, não resista. Olhe para o alto e pergunte: Senhor, para onde queres me levar? Talvez você tenha perdido um emprego, um relacionamento ou uma posição. Mas saiba, nada que Deus permite sair da sua vida é essencial para o futuro que Ele preparou. A sensação de ser empurrado é a convocação divina para avançar. O empurrão que dói hoje é o mesmo que te levará ao seu destino profético. Se você chegou até aqui, saiba que faz parte de uma minoria. Poucos permanecem até o final de uma mensagem como esta. Poucos têm sede suficiente para buscar o que o Espírito Santo deseja revelar. Sua perseverança é um sinal de que há algo especial reservado para você. Hoje, falamos dos sinais, das impressões e dos movimentos silenciosos de Deus. Agora, para selar esta jornada, quero te pedir algo. Se você esteve comigo com o coração aberto, escreva nos comentários: eu seguirei pela estrada que Deus escolher. Essa frase não é apenas uma confirmação, é uma declaração de compromisso com a vontade do Pai. Eu lerei cada um desses comentários e saberei quem são aqueles que decidiram agir. Agora eu te faço um apelo sincero. Se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Cada inscrição aqui é como uma pedra lançada no rio da eternidade, gerando ondas que alcançam vidas que nem podemos imaginar. Cada curtida, cada comentário e cada compartilhamento é lenha na fogueira espiritual que mantém esta luz acesa. E mais, compartilhe este vídeo. Não guarde para si o que Deus te entregou hoje. Um simples compartilhamento pode ser o sinal que alguém estava esperando em oração. Por fim, antes de encerrar, peço que permaneça mais alguns minutos em silêncio. Deixe a música de fundo tocar seu coração. Não feche a janela ainda. Use este momento para agradecer pela nova direção que está para ser revelada, pelas portas que Ele abrirá e também por aquelas que, em amor, Ele fechará. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te conduza com mão firme pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o nosso próximo encontro.